Glórias a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 4 e o verso de número 5, que escrito está: E havendo prendido, ele o colocou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia a oração sem cessar por ele a Deus. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi descrito pelo doutor Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Jesus que carrega o seu nome. Atos dos Apóstolos é conhecido como o livro dos Atos do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos contém 28 capítulos. E nós podemos separar este livro em 2 temas. O primeiro tema é o capítulo de número 1 ao capítulo de número 12, aonde vai narrar a história da igreja. O segundo tema é o capítulo de número 13 ao capítulo de número 28, aonde vai narrar a história das missões. Mas foi a partir do capítulo de número 2 que Deus enxertou o seu poder na igreja, batizando aqueles crentes. E aqueles crentes falavam em línguas que o Espírito de Deus lhes concedia falar. Mas foi a partir do capítulo de número 4 que a igreja começou a avançar e ganhar proporção em outros reinos e em outros países. Perceba que antes da igreja sair para poder anunciar o evangelho, primeiro ela recebeu o poder de Deus. Antes da igreja sair para poder anunciar o evangelho, primeiro ela recebeu o poder de Deus. Antes da igreja sair para poder fazer discípulos, primeiro ela recebeu o poder de Deus. Porque não tem como pregar sem ter o poder de Deus na vida. Não tem como cantar sem ter o poder de Deus na vida. Não tem como ensinar sem ter o poder de Deus na vida. Mas tem muita gente querendo fazer a obra sem ter o contato com o dono da obra. Tem muita gente querendo fazer a obra sem ter intimidade com o dono da obra. Agora, Atos capítulo de número 12. Herodes Agripa manda matar Tiago, irmão de João, a fio de espada. Mas quem foi Tiago e quem foi João? Segundo a Bíblia, eles eram conhecidos como filho do trovão. Então Tiago, ele morre a fio de espada. E Herodes Agripa, ele percebe que os judeus se alegraram com aquela feitoria. Então ele vai pegar Pedro e vai lançar Pedro na prisão. E ele coloca 4 quaternos de soldado para poder escoltar Pedro. Só que há uma profecia proferida pelo próprio Cristo sobre a vida da igreja. Então vamos de Bíblia, Mateus capítulo de número 16. Cristo estava com seus discípulos em uma roda e ele pergunta para a multidão: quem sou eu? Os seus discípulos responderam: para a multidão tu és Elias, para a multidão tu és João Batista, para a multidão você é um dos profetas. Aí Cristo faz a retórica aos seus discípulos e pergunta: e para vós, quem sois? Aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha para cá e vem no glória comigo. Cristo diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que Pedro no original significa Petros, que tem como significado pedras pequenas. Petra no original significa a grande pedra que os edificadores
rejeitavam. Em outras palavras, Cristo estava dizendo para Pedro: Pedro, tu é pedra pequena, mas sobre a grande pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a tua casa. As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua família. As portas do inferno não vão prevalecer. Pedro estava preso. Naquele momento, o decreto sobre a vida de Pedro era a prisão, e no dia seguinte, o decreto sobre a vida de Pedro, ele seria morto. Mas Pedro estava dormindo. Verso 5 diz que a igreja estava na casa da irmã Maria, mãe de Marcos, fazendo contínua oração a Deus em prol da vida de Pedro. E o que mexe com a minha alma não é o anjo descer e libertar Pedro da prisão, não. O que mexe com a minha alma é uma igreja que ora. Perceba que Pedro preso não paralisou a oração da igreja. O decreto de morte não paralisou a oração da igreja. Herodes não paralisou a oração da igreja. Agripa não paralisou a oração da igreja. Tiago não paralisou a oração. A morte de Tiago não paralisou a oração da igreja. Então lá vai. Essa guerra sobreveio à tua casa porque tu parou de orar. Essa luta sobreveio à tua família porque tu parou de orar. Essa adversidade sobreveio sobre o teu ministério porque tu parou de orar. Mas nessa noite eu vim declarar uma palavra profética para a tua alma, e a palavra é: hoje é a noite de restaurar o altar da oração. Hoje é a noite de voltar para o local da intimidade. Volta para o local da intimidade. Volta para o quarto de oração. Deus está com saudade daquelas madrugadas que tu buscava. Deus está com saudade daquele momento que tu buscava Ele, gente. Pedro estava preso, mas Pedro estava dormindo. Como alguém consegue dormir sendo que no dia seguinte seria morto? Era o decreto sobre a vida dele. Mas entenda que o anjo desce do céu e liberta Pedro da prisão, mas foi a oração da igreja que tirou o anjo do céu. Levante uma de suas mãos, porque eu vou liberar uma palavra profética para a tua alma e encerro a minha oportunidade. Enquanto nós estamos se movimentando por intermédio da oração, Jesus está agindo em favor da tua casa, Jesus está agindo em favor da tua família, Jesus está agindo em favor dos teus filhos. A tua casa não vai parar do jeito que está, a tua casa não vai permanecer do jeito que ela se encontra, porque o final da história da tua casa, assim te diz o Senhor, vai terminar no altar, vai terminar na presença. A tua casa, ela vai ser triunfada por Deus. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.